Foi mal. Salve, salve, Foi mal. galera! Estamos começando mais um RPG em Debate aqui no canal. Tem um quadro em que a gente pinça temas em torno do RPG para debater, trocar ideia, compartilhar experiências. Estamos aqui começando e o tema da noite é cenários de futuros desafiadores. Antes de eu explicar o porquê que eu pincei este tema, vamos aqui à apresentação dos convidados. Agora o Lucas estava aqui, mas ele deve estar já entrando de volta. Então eu vou aqui apresentar o Alessandro. Vamos lá. Alessandro Franzen tem 48 anos, mora no Rio de Janeiro, é um dos autores de Muito Abaixo do Oceano RPG, cenário steampunk submarino pós-apocalíptico. Também um dos criadores de Mestres de Zansara, para Pathfinder 2ª edição, e atual editor da revista New Order Magazine. Já está no hobby de RPG desde 1988, mestre de pelo menos 115 sistemas diferentes e um apaixonado por ficção científica, super-heróis e histórias de fantasia. Alessandro, diga um oi aí pra galera. Oi, gente, como é que estamos? Sobrevivendo cada dia, né? Mas eu agradeço muito ter aqui nesse canal, gente. É a primeira vez com o Hagabaixo ao vivo, né? Pelo menos. Vamos ver o que vai ser. Vai ser uma surpresa agora esse debate. Não sei o que me espera. Show! Vamos ao segundo convidado, Lucas Conte. É estudante de Ciências Sociais, entusiasta de jogos indie e autor do Mojubá RPG. Lucas, dá um oi aí pra galera. O Lucas Conte aqui, mais uma live aí pra galera que tá acompanhando meu trabalho já há um tempo. E animado de estar aqui hoje com esse time todo. Boa. Galera, por enquanto o Sara ainda não chegou, mas daqui a pouco tá pintando aqui na tela. Então eu vou temporariamente convocar o nosso coringa chamado Lucas Malk. Lucas, faça-se presente. Lucas, eu invoco você. Já vai! Boa noite, galera. Boa noite. Mais uma vez participando aqui do RPG em Debate como o famoso quebra-galho. E ainda bem que eu conheço bastante sobre mundos punks, então eu vou poder estar ajudando aí com o pessoal. Quando saem, de repente aparecer, ou eu saio ou faz de quinto plus de novo, que é muito mais legal. Beleza. Justo. Peraí rapidinho. Tá ok. Então, Luquinhas, será você. Vamos tocar o nosso debate. Bom, deixa eu explicar aqui por que eu trouxe esse tema. Eu tenho de dizer que a culpa é do Lucas, sim. A culpa é do Lucas. Fiquei tão animado com a proposta do Mojubá RPG que eu pensei, nossa, a gente precisa trazer esse cara para debater aqui e trazer outras figuras sensacionais para a gente debater esse assunto de um futuro não muito distante da nossa realidade, com desafios que os jogadores devem superar diante das circunstâncias elaboradas e criadas para o jogo. E por que não também o Alessandro com o jogo que ele está desenvolvendo? E aí a gente vai aqui trocar ideias sobre esse tema. E como é que funciona aqui o debate? Vou fazer 3 perguntas que eu chamo de perguntas norteadoras. Não necessariamente a gente vai ficar preso nelas, mas ela vai meio que dar uma linha eixo para estabelecermos o nosso bate-papo. E vocês que estão no chat, vocês podem mandar perguntas, podem fazer comentários, que eu vou ficar pensando que vocês comentarem ou perguntarem para jogar aqui na nossa roda e a gente também trocar ideias com vocês. Então fique à vontade, o chat é de vocês. Sendo assim, meus queridos, vamos começar o nosso debate pela primeira pergunta, que é: qual é a sua relação com RPGs de cenários futurísticos desafiadores? E para começar, eu convido o Lucas Conte. Só um segundo. Minha câmera deu um problema aqui, já vou abrir novamente. A primeira pergunta já começa quente, né?
Então, Voadora básica. Então, em relação com RPGs futuristas, eu gosto, acho que todo mundo, hoje em dia é muito comum gostar daquela temática mais punk, assim, que eu digo, aquele X-punk, né, cyberpunk, steampunk, etc, né. Então, eu nunca tive muita chance de jogar RPGs mais futuristas, eu sou fã de um sistema que é o Mutante Ano Zero, que eu joguei uma vez com um grupo de amigos, mas acabou que não foi pra frente, mas eu gosto muito do sistema, porque eu gosto muito desse cenário mais pós-apocalíptico, sabe? Mas, tirando ele, a gente fica namorando muito propósito cyberpunk, etc. Mas nunca cheguei a jogar nenhum, não. Apesar de ser interessado. Eu acho que desses futuristas, o que mais me interessa é o pós-apocalipse. É engraçado até porque, vou falar mais pra frente, mas Mojibá vai no caminho oposto, né? Desse tipo de cenário. Mas minha experiência é mais ou menos essa mesmo. Lucas Malk, manda bala. Cara, eu sempre fui um fã dos mundos futuristas. Como eu já falei já em outras lives, o meu pai ele me incentivou em muitas coisas para estudar. E uma delas foi justamente o estilo punk. E não só o estilo punk musical, mas o estilo punk em geral. Pois o punk ele quer dizer uma liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, a gente visa no futuro. Mesmo desse futuro, a gente pegando elementos do passado e trazendo usando o termo do White If, que está mostrado pela marca. O que aconteceria se tal pessoa não tivesse sido salva? O que aconteceria se tal guerra não tivesse acabado? O que aconteceria se Hitler não tivesse sido morto? E por aí vai. Então a gente sempre, quando vai ver o futuro, a gente vê ele com elementos digitais retrocedendo, né, isso e trazendo para o futuro. Só um exemplo bem bobo que eu vi hoje. Eu estava vendo um filme que é da Zon, que ele mostra o pessoal antigo, na época da Guerra Fria, eles, em 1950, com rádio, e de repente, no final do filme, eles tiveram contato com alienígenas. Então, aí, nisso, você já para pensar. O nosso presente, que é o futuro deles, ele muda totalmente. Ele muda drasticamente. Então, The Vast of Night é o nome do filme, não é? Isso. Espetáculo de filme. A Vastidão da Noite. E, cara, a gente colocando isso com elementos de RPG, porque eu sou muito fã de filmes, séries, animes futuristas, justamente para colocar no elemento do RPG. E eu, ao contrário do pessoal que é fã do medieval, eu sou fã do medieval. O RPG menos curto é o medieval. E o RPG que eu mais curto justamente é o futurista. Principalmente os pós-apocalípticos. Principalmente aqueles que eles pegam, eles vêm com elementos estilo Mad Max, estilo de... que pega, mostra o futuro assim, de um modo que você nunca sequer imaginou, ou modo que você fala assim, não, isso não é possível. Aí ele vai, o livro ou o filme, e esfrega na tua cara, isso é possível. Aí você chega e você fala assim, pô, se isso é possível, eu quero usar isso no RPG. Então aí mostra, e muitas vezes a pessoa, ela pensa que o punk é só o cyberpunk ou o steampunk. E ela não sabe que existe uma lista com centenas de nomes punks que eles vão se atualizando a cada dia. Porque aí, o que acontece? Muitas vezes, eles se concentram em uma única parte da história, ou eles se concentram em uma única região. O que aconteceria se o Havaí dominasse o mundo? O próprio Solar Punk, como a gente vê, ele é algo como utópico, né? E muitas pessoas tentando colocar uma distopia ao redor, tentando tirar aquela paz, tentando tirar aquela calma que se tem, né? E nisso a gente está vendo cada vez mais aparecendo jogos com essa temática. Agradeço muito esses jogos, agradeço muito o Abaixo do Oceano e o Mojibá e o próprio Kalimba em si, que hoje eu tinha indicado, além do Alessandro, eu tinha indicado
programação não pôde participar. Legal. E se a gente for para imaginar, até mesmo outros jogos com temáticas de futuros, tipo o Numenera, você, a primeiro momento que você olha o Numenera, você já vê ele como um medieval, e ele não é. Não, ele não é. Ele é retrofuturista, mais ou menos dizendo. É porque o termo correto para falar sobre o Numenera, para você pensar, você tem que pensar em He-Man. He-Man, Mestres do Universo, cara. E é exatamente o que é o Numenera, entendeu? É uma mescla entre magia e tecnologia ao mesmo tempo. O próprio He-Man é um bom exemplo de o pessoal ele sempre vê um modo antigo, né, uma fantasia, só que ele é totalmente futurista. Ele é totalmente elemento futurista. Se eu não me engano, o termo do Numenera, ele ou é Norm Punk ou ele é Alien Punk. Que, na verdade, são a mesma coisa, né? Porque o Norm Punk ele tem elementos com vários tipos de alienígenas que sempre lembram os vermes, né? E o Alien Punk ele pega todos os aliens em si e mostra como que se eles contribuíssem com a Terra, né? E então o meu caminho junto com a parte dos elementos futuristas sempre foi estudar como que seria essa mudança. E é onde até me ajudou em outros estudos de matérias, como química, física, geografia e biologia. Porque aí você pega muito desses elementos de escola, você começa a manipular, né? Isso com o ocultista é lindo. E aí você começa a moldar na tua cabeça e moldando junto com o pessoal da mesa. E o pessoal, quando ele começa a abraçar essa ideia, é maravilhoso. Eu acho que eu tô falando mais do coração. Eu vou passar a bola pro... Cara, vamos lá. Vou responder a pergunta de uma forma bem simples. Eu vou para um caminho um pouquinho diferente. No caso de RPG, eu comecei jogando a área de fantasia medieval, que eu comecei jogando MERP e Rolemaster. E depois eu meio que migrei automaticamente para os cenários futuristas da ICE, que é da Iron Crown Entertainment, que é o Space Master e o Cyberspace. O que acontece? Nesses cenários assim, você pode ver um super ultra futurismo, né? Naquela época, década de 80, como eu falei, né, entre 80 e 90, e você tinha uma visão um pouquinho curiosa sobre o que era o futuro. Se vocês lembrarem bem, naquele período, a quantidade de filmes sobre pós-apocalíptico que acontecia na faixa do 2000, o ano 2000 cabalístico, era uma coisa fantástica. Eu vou dar um exemplo prático, né? E minha paixão por sci-fi vem de muito tempo. Então eu tenho a base de sci-fi Star Trek, Star Wars, Thunder o Bárbaro, né? Esse é um exemplo assim, focado na ideia do que é um futuro extremo e desafiador, porque acontecia no 2000 o advento da quebra-lua, né? E naquela situação em uma área completamente destruída, um mundo completamente destruído. Mas é isso, gente. O que acontece? Quando você trabalha quer dizer, trabalha não é exatamente a palavra certa, mas você curte ler, ver filmes, ver livros que tem essa temática de sci-fi, eu sou apaixonado. Então eu adoro sci-fi que envolva não somente a questão do pós-apocalíptico, mas em geral em si, né? Viagem no tempo, viagens interestelares, outras dimensões, tudo isso no pacotão, né? Porque sci-fi é isso, cara. Sci-fi você começa de todos os lugares, você pega, porque a ciência é uma ciência presumida, é uma pseudociência que ainda não foi comprovada, mas se você observar bem, toda a pseudociência antes se tornou uma ciência real depois. Vou dar um exemplo prático disso, tá? Júlio Verne. Jules Verne, ele tem uma coisa muito curiosa sobre o trabalho dele. Ele conseguiu prever o futuro. Ele é considerado o primeiro grande futurista. E sim, ele também apresentava um futuro bem obscuro. Existe um livro dele chamado Paris do século XX, que é particularmente um dos seus trabalhos mais obscuros. E ele lá descreve fax, por exemplo, do século XIX. Ele escreveu fax, que só aparece no século XX, quase 100 anos depois. Ele fez previsões, por exemplo, o homem vai pousar na Lua daqui exatamente 100 anos, e 100 anos depois o cara exatamente preveu a data de pousar na Lua naquele ano de 1969. E é isso que acontece. O que acontece? O Júlio Verne, no caso, ele é um futurista. Então ele tem aquela visão, ele tinha uma visão fatalística da ciência, isso já naquela época, né?
e ele falava que a ciência tinha que ajudar os homens, mas muitos deles estavam sendo corrompidos por ela. Então isso é uma coisa que acontecia muito nos livros que ele fala sobre esse fator. Então isso já gerava um fator de futuro desafiador de ficção científica, já lá em Júlio Verne no século XIX. Aí depois do tempo você vai vendo as coisas vão evoluindo, você vê outros tipos de futuro desafiador. Vou dar um exemplo também. Um futuro desafiador que existe é o Duna. Duna é um exemplo claríssimo disso. É um futuro desafiador num planeta que não é a Terra, num futuro de 9.000 e paulada. Você tem um grupo que é a Terra virou um mega império galáctico, que você tem que colonizar um planeta, e esse planeta tem a única coisa que é na galáxia inteira com que os caras possam viajar de um lugar para outro. E lá é um desertão. Cara, o que é mais radical de você sobreviver no deserto? Entendeu? Dark Sun, apesar de ser medieval, ele é um cenário extremamente desafiador, porque você tem que enfrentar coisas, né, que basicamente sobrevive no sol escaldante e você não. Você vira uma torradeira, por assim dizer. Mas o que acontece? Voltando ao cerne da questão, eu gosto muito de ficção científica, em todos os aspectos possíveis, né? E como eu falei, sou apaixonado por isso. Quando vê um filmezinho que fala sobre ficção científica, eu já colo lá pra ver qual é. Eu não posso perder, né? Claro que nem todos são bons. Eu já vi filmes de ficção científica horrorosos, entendeu? Mas tem uns que o pessoal nem imagina que são bons. Tem isso também. Mas assim, o que eu vejo também no mercado hoje, vamos falar sobre RPG, o mercado é o seguinte: quando o Lucas fala sobre a questão do punk, a gente tem que lembrar também que o termo punk é uma questão de contracultura. Ou seja, ele é contra uma coisa que se estabelece no cenário, no ambiente ou numa coisa, é contra o status quo. Então isso é um fator determinante também num cenário de futuro desafiador. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre Shadowrun. Shadowrun é um exemplo prático do futuro corporativista, extremamente radical. Você é um nada que você tem que sobreviver no dia a dia e o pessoal das corporações pisa em você o tempo todo. Isso é a distopia, né? Então você é um incursor, você se torna o contra-cultura, né? Você é um cara que de manhã é um cara que a favor do sistema e à noite você é contra ele, né? Matrix, por exemplo, é outro exemplo prático disso. É também uma questão de considerar o Matrix uma situação punk. Com certeza é, porque é contra a cultura. Então os rebeldes daquele futuro fiador. A Matrix situação virou, né, de computador, e o pessoal que consegue liberar eles está lá vivendo dentro da Terra, presos, não consegue ter nada que consiga fazer diferença, exceto aquela situação do último filme que eles conseguem, né, fazer um pacto com as máquinas e tentar criar um tipo de status quo que eles possam sobreviver. Mas obviamente no quarto filme isso vai quebrar, óbvio, fato, né? Citado que sempre tem um ciclo. Então todo punk tem um ciclo. Você tem o que a gente considera ser o status prioritário, cool, você é o status quo, né? Você tem outra cultura que quer o assim continua, entendeu? No momento que ela consegue quebrar situações que se torna real, né, a realidade premente, na verdade, considerado que é o status padrão, todo mundo tem que respeitar nos próximos 50, 100, 200 anos, vai surgir uma contracultura que é contra ela em algum dado momento. Entendeu? Cara, é ciclo direto, não existe uma situação que você possa dizer que o para sempre existe. Principalmente quando a gente fala sobre o desafiador. Deixa eu fazer aqui uma interrupçãozinha. Eu quero inclusive jogar uma bola com o Conte. Aguarda aí, Lucas. Até agora os meninos têm falado de futuros bem high-tech ou uma mudança assim, bem significativa de cenário. Eu quero trazer aqui para o debate também, que faz parte desses futuros desafiadores, os futuros distópicos. Vou pegar aqui um exemplo. Tem um anime que é uma das minhas principais referências de um futuro distópico, que é o Psycho Pass. Psycho Pass é um cenário em que a organização do país em que os personagens vivem criaram um sistema de monitoramento da população através de câmeras que são instaladas em várias esquinas e várias edificações do país, em que ele faz a leitura do psicológico da pessoa. Aquelas pessoas que tiverem um determinado nível que ultrapasse o limite do aceitável, é acionado uma polícia... Vai ficar preto. Exatamente. É acionado uma polícia... Os agentes. Que vão atrás dessas pessoas para detê-las
perguntar o que está acontecendo ou coisa parecida. E tem aqueles casos em que é autorizado, inclusive, até o extermínio da pessoa. E existe um grupo que é destacado especificamente para fazer essa busca, que os caçadores em si não são os agentes, são pessoas que já passaram por uma deterioração psicológica, que só elas têm condições de caçar outras pessoas Sim. com deterioração psicológica. Então, Os isso é uma executores. distopia. Exatamente. Então, isso é uma distopia que não está muito distante. Por quê? Porque temos países que já estão criando monitoramento por câmera, colocando em suas cidades, para identificar pessoas, quem é que está passando por ali, quem é que está fazendo, por que o outro foi para lá, para outro para cá. Isso é uma distopia que não está muito longe da nossa realidade. Isso é um exemplo. Agora eu vou jogar para o Conte falar para a gente o que seria um afrofuturismo. Mande bala, Conte. Então, é um termo que gera bastante debate também, para não ter uma definição muito certa, mas a gente trata de, se for pegar autores como o Alessandro falou agora há pouco, tipo o Júlio Verne, ou Asimov, ou o Philip K. Dick, esse tipo de... Esses assim, se a gente for pegar o futurismo na obra deles, no geral não tinha muitos negros nessas obras, os negros não eram vistos nesse Correto. tipo de obra, sabe? Então o afrofuturismo tenta buscar um tipo de futurismo onde os negros, e mais especificamente os africanos e seus descendentes, né, ao redor do mundo, consigam se inserir nas narrativas e trazer um pouco das mitologias, sejam sei lá, nigeriana, angolana, brasileira, caribenha, que tem muita influência da mitologia africana, e conseguir fazer essa mescla e trazer para esse meio, sabe? É um futuro que mistura muito do futuro, mas ainda assim com como é que chama? Com a espiritualidade, aquela essência da filosofia africana em conjunto. Legal. Então, é mais ou menos isso. É o afrofuturismo, sabe? É um futuro que não necessariamente precisa, por exemplo, podia fazer um Psycho Pass também, só que mais voltado para o futurismo e inserir alguns elementos culturais africanos e, assim, afros, né, na narrativa. Então, não necessariamente precisa ser uma coisa boa, pode ser um futuro mega distópico, tá ligado? Tipo, já de cabeça, assim, sei lá, um orixá ascendeu ao poder, e aí ele é onde já dá, sei lá, destruição, sabe, esse tipo de coisa, e aí o mundo tá em frangalhos agora e a galera precisa sobreviver, entende? Então acho que isso seria um tipo de afrofuturismo também, sabe? Mas no seu cerne, o afrofuturismo ele tende a ser mais positivo em alguns sentidos. Pergunta, então, como saber, o afrofuturismo, eu sei que ele tem a ver com assim, é o termo que foi cunhado em 1993, se não me engano, pelo Mark Derry. E eu sei que esse troço só ganhou força de uns anos pra cá, anos 1000. Existe um jogo, RPG lá fora, chamado Spearfall. E muito destaque nos últimos 2 anos, tanto é que é feito um financiamento coletivo, né? E o foco dele do Spearfall é o afrofuturismo, basicamente na essência, tirado do Mary e de outros autores negros que também trabalharam com esse tipo de sci-fi com os anos que passaram. Aí minha pergunta é o seguinte: o teu jogo, Mojubá, ele trabalha com esse tipo de coisa também? Ele aborda toda essa parte de misticismo que você comentou, e também qual é a relação dele com distopia em geral? Você falou que ele não é tanto distopia, é isso mesmo? Ele não é nada distopia, pra falar a verdade, sabe? Ele é um futuro que ele... eu gosto de pensar que eu fui criar o jogo porque o Mojubá é um jogo que usa pensar um futuro melhor. Uhum. Porque isso também é um exercício de contracultura, sabe? Você pensar um futuro que tem esperança pro mundo. Então, o meu jogo, ele é afrofuturista no sentido assim, de que ele não é um puta futurão de nave e colônias fora da Terra, etc. É um futuro que eu até falo no descritor dele, que é um futuro tipo 1 hora no futuro, sabe? Uhum. Então as coisas estão melhorando. É melhor dizer que as coisas estão melhorando do que as coisas melhoraram. Entendi. Então é muito comum, sei lá, as tecnologias, tipo, por exemplo, próteses, sabe, são muito mais avançadas que a gente tem hoje. Ou as energias também, sabe, eu trago também, que Mojubá se passa na época que eles estão descobrindo um novo tipo de energia. Vou botar assim, que são os búzios, né, que são aquelas conchinhas ali, muito usadas em
religião de matriz africana, né? Então os búzios eles conseguem armazenar energia, energia espiritual aí. E o jogo tá se passando nessa pós-coberta imediata desses búzios daí. Então eu gosto de brincar muito com isso, porque a gente tem essa nova forma de energia, mas até quando é tipo você extrair ela, quantos a gente vai ter que tirar do lugar onde elas moram, sabe? Então isso é uma das questões do cenário. E a parte mais espiritual, eu tomei minhas liberdades, mas é um jogo bastante espiritual, ele mexe muito com o outro mundo, sabe? Tem bastante espíritos pela cidade, são inclusive moradores comuns da cidade, vamos botar assim. Até um negócio meio Estúdio Ghibli, assim, sabe? Meio futuro, sim, com certeza, sim. Essa vibe assim, me viagem de Chihiro, sabe? É isso que eu pensei agora. É nessa vibe, sabe? Tem uma casa de banho e os espíritos tomam conta. Mas também você tem os orixás também. Eu criei 6 orixás que eu fiz. Peguei a mesma parada do Kalimba, sabe? Eu não usei orixás que existem, eu usei para fazer algumas referências pontuais, mas não tô usando os que existem, os que são da religião, até porque eu não faço parte, então não sei até quanto seria respeitoso eu colocar isso. Entendi. Mas Mojubá é um jogo que é, assim, 90% espiritual, sabe? Como eu falei, essa pegada de Estúdio Ghibli, entendeu? É nesse pique. Bacana. Mas assim, isso que você falou, né? A questão do positivismo. Normalmente o afrofuturismo ele trabalha com positivismo, ou existem outras obras de afrofuturismo que não seguem esse ritmo? Porque o futuro desafiador cai bastante nessa pergunta, né? Se o positivismo é tão bom, por que é desafiador? Né? Então, vou falar pelo Mojubá, porque eu também não sou nenhum expert em obras afrofuturistas, sabe? Eu já li... No Brasil, a gente tem o Fábio Cabral, né? Que ele é um autor... que ele é especializado nesse tipo de obra. E eu gosto muito, é o Caçador Cibernético da Rua 13, né? Que é um futuro bastante cyberpunk, porém ainda é afrofuturista, entende? Então ele lida muito com os orixás, etc. E tem é afrofuturista, mas tem essa disputa de classe, sabe? A classe dominante ainda manda na galera, a galera ainda vive na pobreza. Tem uma dinâmica ali das pessoas que nascem com poderes de orixás, eles são meio que... Um negócio meio Jedi, eles são meio que tirados da família dele, sabe? Quando eles são crianças e tudo mais. Então, você tem obras que... Eu conheço várias obras que flertavam com o afrofuturismo antes do termo ser cunhado, tipo da Octavia Butler, por exemplo. Então ela trabalha com muito futurismo, ao mesmo tempo que ela trabalha com um futuro mais duro, assim, sabe? Muito desafiador nos livros dela, ela também traz o protagonismo e traz aquele pinguinho de esperança, sabe? O Mojubá, então, eu pego... Ele é afrofuturista e ele é solar punk também, porque eu brinco muito com esse negócio de energia renovável, o verde na cidade, sabe? O mundo em equilíbrio. Então, o Mojubá tem 3 pilares, né? Ele é a urbanidade dele, a natureza e a espiritualidade. Então eu tento trazer esses 3 para fazer aquela cidade que eu quis montar, sabe? E de novo não quer dizer que não tenha problema, porque é um mundo que está melhorando, ele precisa das pessoas para que ele melhore, sabe? Então é aí que os personagens dos jogadores entram, eles ajudando o mundo a melhorar, sabe? Se deixar eu vou falando aqui, galera. Mas Continua. Os inimigos principais do Mojubá são bem aqui, relaxa. Nossa, o Garragabaixo está morto hoje. Segue mais. Os inimigos principais do Mojubá são os Quiumbas, né? Que são esses espíritos meio negativos, que eu trago eles como essa manifestação dos ruins das pessoas. Então, por exemplo, você tinha de pessoas é um Quiumba da fome, que é esse espírito assim, meio, sabe, aquele espírito mal mesmo, de pura maldade, ele é feito de energia negativa, de emoções ruins. Então, quando nesses acontece na cidade, é um evento, né? É uma catástrofe. E aí os crias têm que ir lá, crias são os personagens jogadores, que eles são descendentes dos orixás e tem os poderes deles, né? Cada um tem um tipo de poder. E aí eles vão lá e resolvem esse problema, sabe? Mas não só isso também, Mojubá é uma cidade que, por exemplo, como eu falei dos Búzios lá, se tiver uma vila ribeirinha lá que tem alguma empresa que quer ir lá para extrair Búzios, como é que vocês vão resolver essa situação? Então os crias entram, eles ajudam a cidade a florescer, sabe? A cidade em si é um personagem também do Mojubá. Entende? Pergunta, então quer dizer assim, basicamente, apesar do afrofuturismo trabalhar com a questão do positivismo, é possível ter problemas e ser desafiador também, porque muita gente, como eu falei, né, tem gente que acha que de repente é só atropelamento básico do dia a dia do cidadão, é uma coisa que é o desafio, né? Fala, Lucas. Só um pequeno adendo até, que isso é uma coisa que eu não tenho a certeza. Todas as coisas do meu estudo nunca posso dar certeza,
porque até mesmo em livros você vai pegar uma referência e num outro livro vai estar totalmente diferente. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi que há dois tipos de afro, da parte do punk que eu estou dizendo. Há o afrofuturismo, que é um lado mais positivista, e há o afropunk, que ele é diferente do afrofuturismo, tá? Porque ele é um modo ele é um modo que a Terra está denegrindo e está cada vez mais desafiador. Há muitos elementos do afro, entendeu? Só que há um modo, não há um modo solar, não há um modo feliz, digamos assim, né? Se a gente for pegar dois exemplos bem clássicos que tem, acho que é Yasuki, não é Yasuki, o que apareceu recentemente na Netflix. Qual deles? Foi você tá falando? É The Zero? Não, que é o do Samurai Negro, que é o do Samurai Negro. Ah, Yasuki, sim, Yasuki. Sim. Então, o Pop Yasuki, ele é um afropunk, ele não é um afrofuturista. Porque há o elemento da China como opressora, né? Há um elemento mostrando o pessoal das outras regiões, eles sendo dominados, entendeu? E o afro sendo como uma espécie de salvação, que é próprio do Yasuki. Porque, mas assim, se você for perceber... a história verdadeira dele, né? Porque foi muito viajado na maionese ali, mas tudo bem. Foi, mas o que acontece? Se você perceber, os dois mais fortes que tinham no anime eram justamente os dois afros que tinham. Não, entendeu? ok. E nisso, o que eu estou tentando mostrar da diferença tanto do afropunk e tanto do afrofuturismo. O afropunk, você sempre vai conseguir a salvação, você sempre vai conseguir o herói em si, ou o anti-herói, sempre com um elemento afro. O afrofuturista, ele já não. O afrofuturista, ele sempre está tentando mostrar as melhorias. E uma coisa que eu queria responder do Hagabashi, quando ele falou da distopia, em todos os punks há distopia. O único que ele mascara a distopia é justamente o punk, porque a utopia é uma falsa distopia. Você pensa que está tudo indo bem, mas você sempre tem problemas a ser resolvidos, porque os problemas nunca vão acabar. Um exemplo clássico nisso, além do próprio Mojubá, é o serviço de manutenção ao domo, que teve do Jorge Valpasso. Ele próprio falou, ele é um jogo que ele não é voltado para a violência, ele não é voltado... Você está num domo e você tem que fazer o serviço de manutenção sempre. Só que se você for parar para perceber, sempre há algum problema, sempre há algo que o pessoal tem que solucionar, sempre tem que resolver problemas. Então, isso que a gente sempre fala assim, um futuro melhor, esse futuro melhor, desculpem pessoal, mas ele nunca vai existir. Por causa do próprio ser humano em si, que o ser humano, ele é um ser destruidor, ele é um ser que ele corrompe as coisas, entendeu? A gente tenta muitas vezes melhorar, mas a gente tem um lado nosso que é de dualidade, e nisso, consequente, a gente sempre vai ter problemas. E esses problemas sempre vão aparecer. E nunca a gente consegue estar em completa harmonia. Até porque, na verdade, isso é normal. A gente precisa estar com essa dualidade sempre. Isso é o lado que eu vejo. Desculpa, Lucas, até a gente te interromper. Deixa eu fazer aqui rodar a vez. Vamos então agora à segunda pergunta norteadora. Na sua opinião, quais são os encantos de se jogar um RPG futurístico desafiador? Dessa vez quem começa é o Malk. Nossa, já jogava puxa aqui. É porque eu falo demais, Não, imagina. Ninguém percebeu. Não, ainda mais que eu sinto que eu gosto muito. Cara, os elementos que eu vejo, eu acho que foi justamente o que eu tinha falado na pergunta, na resposta anterior. Porque são os elementos em si que tragam o futuro. São os elementos que a gente vê no dia a dia, que a gente fala, pô, e se isso daqui fosse predominante?
Um exemplo bobo que eu vou colocar, não sei se vocês lembram alguns anos atrás, que apareceu um carro que era movido a óleo de galinha. Era o óleo que tinha dos coisas de fango, das máquinas de fango, que ele colocava como um substituto de gasolina. Alguém viu esse carro depois do Google? Não, ele desapareceu. É a mesma coisa do carro movido a casca de banana. Mesma coisa, igualzinho. Exatamente. Só que aí, se você você põe isso para elemento futuro, um jogo, cara, e você fala assim, todos os carros são movidos a casca de banana. Cara, imagina que louco que vai ser. Então, essa explosão que o jogo dá, que esses elementos dão na cabeça, para mim é sensacional. Para mim, isso é o que mais me chama a atenção. Lógico, também a busca pela liberdade é essencial. Mas é uma coisa que o próprio Alessandro falou. Porque quando você consegue a liberdade, aí você fala assim, alguém agora vai ter que ser o líder para poder ajudar a arrumar a bagunça que nós fizemos. Aí esse poder sobe a cabeça. Ou então chega uma outra pessoa e fala assim, pô, ele foi escolhido como líder, mas eu não fui. E sempre tem isso. Entendeu? Sempre tem alguém com o elementinho do ciúme, com o elementinho de chegar do rancor, ou a soberba aquecer. E aí isso tudo desmancha, aquele sonho, ele desmancha. E um sonho, ele é que nem um casamento, ele é que nem um compromisso. Você todo dia tem que alimentar, todo dia você tem que mostrar a felicidade, você todo dia tem que buscar por onde continuar aquele amor. Porque a partir do momento que você chega, você não busca mais por esse amor, isso vai derrindo. Isso é a mesma coisa no cenário futurista. Porque quando a gente pega, voltando ao carro de banana, a gente começa a usar casca de banana demais, o que vai acabar acontecendo? Uma hora isso vai acabar. Uma hora isso daí vai começar a diminuir, e uma hora isso daí o pessoal... Uma coisa que se você parar para perceber, tudo que é elemento de repercussão, tudo que a gente coloca como recurso, a gente quer exibir isso. O ser humano é um ser exibicionista. Entendeu? No Abaixo do Oceano temos esse tipo de problema também. Isso em todos os elementos, isso em todas as culturas. Não tem uma cultura sequer que não é exibicionista. Então, nisso, a gente leva também para o elemento futuro. Não importa o filme, não importa a série, não importa o anime, não importa o jogo, ele sempre vai ter uma beleza por estar escondido. Mutante Ano Zero, cara, é um dos jogos mais bonitos que eu acho. Entendeu? Aí você chega, você vai lá e pega aquela imagem assim do mundo decadente e fala assim, aonde que a boniteza nisso? Eu vejo a boniteza, eu vejo a lindeza nisso. Então, isso é um outro elemento que eu curto bastante, cara. E aquela agitação, porque você nunca para. O próprio Mojubá e o próprio SMD, que são jogos que você pensa assim, são jogos calmos, não, cara, vai ter adrenalina a todo momento. E aquela adrenalina de você pegar a empolgação, de você começar a querer resolver, e tudo que você já conhece tá aparecendo no jogo, cara, isso é sensacional, cara. Isso é maravilhoso. Perfeito. Não, então, Alessandro, é tu agora, manda bala, Alessandro. Sou eu mesmo? Tem certeza? Então tá. Não, mas preocupa que depois eu te corto a tempo pro Conte também participar. Tá bom. Seguinte, vamos lá. A pergunta novo sobre a questão do que eu vejo fascinante em cenários futuristas desafiadores. É exatamente isso, a questão do desafio, a questão de você superar as coisas que são jogadas na sua frente. Você vai jogar um jogo, você quer ser um herói. Você quer fazer diferença. Isso é natural da gente. A gente quer ser da nossa própria história. Isso é fato. Isso não tem como dizer que não é. Cara, é aquele negócio, quando você está vivendo a sua vida, você tem fatores que você gostaria de estar vencendo, gostaria que estivesse mudando. E quando você está jogando um game desse, permite coisa, principalmente tudo está arrebentado. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Sobrevivência. Ó, pra você ter ideia, um dos jogos que eu primeiro tive contato com esse tipo de coisa é um jogo chamado Alien The Adventure Game Edge Studios, da Phoenix Edge Studios, lá na década de 90. E você jogava quem? Jogava como colônia marine, né, o soldado fuzileiro colonial,
jogava em missões onde o Alien aparecia como protagonista. Sim, ele é protagonista. Querendo ou não, ele é. Infelizmente é isso mesmo. Sinto muito, mas a gente, sempre que entrava no jogo, a gente entrava com uma plaquinha dizendo assim, isso entrada, almoço, jantar, sobremesa. Sobe nesse nível. Mas o que acontece? É um jogo extremamente brutal, porque você é um soldado, você está enfrentando os horrores da guerra, só que você está enfrentando uma criatura que é muito mais capacitada de sobreviver do que você. Sem contar que outras coisas. A gente já viu os filmes, já vimos o Alien 1, Alien 2, que para mim é o melhor, né? E você vê a situação acontecendo. Então isso também é considerado um futuro extremamente desafiador. O cenário de Alien é um cenário desafiador porque você tem um futuro corporativista, que as empresas querem fazer tudo possível, você tem uma viagem longa. Cara, você sai da tua casa. A Ripley é um exemplo disso. Ela saiu de casa, ela teve a filha dela. Lembre-se, a versão expandida tem isso. A versão original do cinema não. Mas fala da situação da vida pessoal dela. A filha que morreu. Ela morreu de idade, ela morreu idosa, de mais de 80 anos de vida. E a Ripley ainda tinha seus, 25, 30 anos, mais ou menos. Então você vê claramente essa situação que o personagem, o herói, né, no caso a Ripley, sofreu pra cacete, 40 anos perdido no meio do nada, né? Pra depois ser resgatado e sobreviver e descobrir que a filha dela morreu de idade mais longa, né? Por assim dizer. É horrível, mas isso é um desafio que tem. É tentar desbravar uma coisa, o desconhecido, uma coisa que isso me fascina, né? Tanto é que esse negócio de questão do recurso, a ausência de recurso, faz com que você pense assim, pô, eu quero tentar fazer o meu melhor para conseguir ter esse recurso a meu favor e fazer isso a ponto de ajudar todo mundo que tá à minha volta. E, cara, é aquele papo. A frase do Capitão Gancho acho que ilustra bem isso. O que seria de Peter Pan se não fosse Capitão Gancho? Entendeu? Eu acho isso uma das melhores frases que eu já ouvi na vida, que realmente mostra que a medida do herói é a medida do vilão que você enfrenta. Então, se você tem um futuro desafiador, que é extremamente opressivo, você é um grande herói. Boa. Conte, tá contigo. Só me refresca a memória, o que era a pergunta mesmo? De boa, tranquilo. A pergunta é quais são os encantos de se jogar um RPG futurístico desafiador? Acho que primeiro é você se permitir especular. Eu acho que a especulação do curso que em si, acho que é uma coisa muito boa. E você poder usar, pensar outros problemas que não os nossos agora. Cai no IC de novo. Então, Mojubá é aquilo, tipo, o mundo não tem racismo na cidade de Mojubá, tá ligado? E agora? A gente permite pensar além de certos padrões que a gente já está tão acostumado, apesar de já são problemas tão comuns. Por exemplo, se a gente jogasse no mundo onde a crise de energia passou, e agora a gente tem energia, sabe? Vamos botar, hipoteticamente, tem energia limitada, sabe? E limpa ainda por cima. O que isso acarreta, sabe? E eu gosto de pensar no jogo futurista, de pensar no e agora. Poder permitir especular e pensar coisas novas, e trazer coisas novas também. Eu acho que isso que o futuro é mais. Show. O Lucas levantou um ponto que eu também comungo, é a possibilidade de especular. Gosto muito de especular o que poderia acontecer, ou como poderia estar o mundo se determinadas coisas que nós fazemos ou fizemos tivessem sido diferentes. Por exemplo, nisso, o que eu vou relatar agora não é bem futuro desafiador, mas foi um exercício de especular um futuro pós um determinado momento da história. Não sei se vocês já viram o filme Nação do Medo, é um filme relativamente antigo. Fatherland, espetáculo de filme, Rutger Hauer e outros mais. Nossa, aquele filme é maravilhoso. Nossa, é muito bom, mas deixa eu descrever aqui pra galera, pra entender quem não conhece. Recomendo assistir de vez passagem. Em um determinado momento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os aliados não conseguiram retomar a França, eles falharam no dia D. E aí a Alemanha jantou a Europa toda. E aí o que era para ter sido uma guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos se tornou entre Alemanha nazista e Estados Unidos. E uma série de desdobramentos começam a acontecer em torno dessa realidade em que os alemães ganharam a guerra. Quem não gosta de spoiler,
Desliga o som porque eu vou falar aqui o que acontece no filme. É para o pessoal entender a questão do que o Conte falou em termos de especular. Toda a trama do filme gira em torno do ocultamento dos campos de concentração. Porque os campos de concentração e extermínio. Exatamente, porque como os alemães venceram a guerra, o mundo nunca soube que teve os campos de concentração. Então toda e é um escândalo. É um escândalo absurdo. Então toda a trama rola em torno disso, de um agente dentro da força alemã que ele não sabia, descobrindo toda a merda, toda a podridão que tinha por trás da e o mais bizarro é a pergunta que ele faz também durante o filme, né? A pergunta que não quer calar. E agora? Eu sou da SS, eu trabalho na SS, eu trabalho na polícia de Hitler. Hitler está fazendo o centenário, quase 90 anos de vida, o cretino tá lá. E aí ele faz a pergunta, se eu falar alguma coisa agora, o que o pessoal vai fazer comigo? E acontece N coisas, obviamente. A decisão dele no final é maravilhosa, né? Mas é uma consequência muito pesada também. Muito no final. Até uma coisa que vocês dois colocaram é que uma série que eu amo muito, que ela mostra muito disso da especulação, o Além da Imaginação, o Art Jones. Justo. Tem um episódio que mostra o que aconteceria se o bebê do Hitler fosse morto. Aí chegou, né, até mesmo uma teoria da conspiração, que essa teoria existe mesmo na vida real. Que mostra, né, a moça vendo todo o futuro, a babá, e ela tem a oportunidade de matar o bebê Hitler. E aí, no final, quem não gosta de spoiler, desculpe, mas isso é uma das coisas mais faladas em vários blogs e sites. Ela pega o bebê e toca o bebê por um bebê judeu, né? No lugar, sim. E aí chega, vai lá e acontece da mesma maneira, não importa. Porque a criação do personagem Adolf Hitler, no caso, é o que define o personagem em si. Ele não importa se ele é a origem dele, o que importa é o caminho que ele faz. Tanto é que existe um outro episódio de Além da Imaginação que você percebe também uma coisa similar a isso. Por exemplo, o que acontece quando você tem um poder demais. A criança que domina os pais dentro da casa, ela altera a realidade completa e total. Outro exemplo parecido, mas um pouco mais além, The Man in High Castle. É um puta de um seriado que faz todo sentido quando você vê que a realidade não é aquilo que você imagina. É a realidade que nem o Hagabashi falou, sobre o que acontece que a Alemanha nazista ganha. E ela toma o mundo. Na verdade, os Estados Unidos é dividido entre Japão e Alemanha, que é pior ainda, né? Então existe toda uma consequência. E sim, a extrapolação é uma coisa elementar e básica em toda ficção científica. Tanto é que a gente chama isso de pseudociência. Né? A pseudociência da viagem no tempo, a pseudociência das várias fontes de energias fantásticas, metais fora do comum. Tudo isso são elementos importantes para você ter uma história coesa e voltada a ser crítica de algum jeito, né? Voltando à questão dos estilos, né, o punk em questão, ele é uma crítica. Normalmente é uma crítica ao que existe. Então, quando você coloca o termo steampunk, solarpunk, normalmente o termo ele não só estabelece o tipo de pensamento, mas também a fonte de energia principal que aquele cenário se move, né? Então, por exemplo, se você tem um cenário que ele é focado em solarpunk, a base da energia é a energia solar. Se você tem a base do steampunk, vapor é a base de toda a tecnologia. Mesmo que existam outras fontes de energia mais eficientes, de alguma forma, a narrativa se foca naquela fonte em particular ser a base de toda a tecnologia em si. Porque ela se tornou, de alguma forma, muito mais poderosa e funcional. E a gente vê, cara, a pseudociência está em tudo quanto é lugar. Vou dar um exemplo também no RPG. Você tem o Star Trek Adventures, você tem aquele que é transhumano, de transhumanismo. Cthulhu Wars também tem isso, que você é um futuríssimo, que é onde você traz mitos de Cthulhu num futuro bem distante. O pessoal usa naves estelares, mas tem que enfrentar cultistas em outras galáxias e essas coisas. Aí você tem o nome do transhumanismo estava na ponta da língua. Shadowrun, já falei, né? E aí você tem a chuva de outras variações, né? Cujo a coisa pode ser ou viagem no tempo. Paranoia é um exemplo. Paranoia é um grande exemplo disso. Paranoia nada mais é do que um futuro extremamente distópico
criado dentro do complexo alfa, onde o computador é seu amigo. E a pergunta é, quem é seu melhor amigo? Se você falar qualquer coisa diferente do computador, você é morto, né? Então, você tem um criado... Você se vê de uma do computador. Exatamente. 300 papeladas agora. Exatamente, é isso aí. Isso é um tipo de distopia, entendeu? E outra também maneiríssimo é um seriado antigo que eu adoro de paixão, chamado Logan's Run, chamado Fuga do Século 23. Lá tem uma distopia muito curiosa, o mundo já foi para as favas há muito tempo, só que existe uma mega super cidade, onde somente jovens vivem. Até os seus 23, 24 anos você está direito à vida. Bateu o 24º ano, você tem uma polícia que elimina os jovens, tá? Esse filme, esse seriado, é um espetáculo, a parte ganhou até um remake recentemente, uns anos atrás, mas ele é um seriado original, é maravilhoso, e você descobre durante a narrativa todo o seriado, vários capítulos, que existe realmente pessoas muito idosas, e quando o pessoal, os heróis do filme, do seriado, encontram essa geração antiga, você vê que eles têm medo da mudança, por isso que eles eliminam os jovens, para eles não poderem se tornarem mais críticos e acabarem de repente mudando o status quo do cenário. Então, isso também é extrapolar. Extrapolar não somente tecnologia, mas extrapolar acontecimentos históricos, tecnológicos, científicos e principalmente as vertentes do tempo que você nunca imaginou que poderiam ter, né? Eu acho isso espetacular. Vamos fazer aqui rodar. E a próxima pergunta é a seguinte: para você, em termos de cenário e sistema, olha o casamento, o que um RPG futurístico desafiador deve trazer? Agora quem começa é o Alessandro. Ali em cima, ali do lado, não eu, pro outro. Fala lá, deixa o outro, tem que ser eu. Tá bom, vamos lá. Não, passa que então... O coitado do Conte, não consigo falar quase nada entre dois tagarela aqui. Entendeu? Conte, manda bala, Conte. Deixa eu ver, eu acho que essa pergunta é um pouco complicada porque futurismo é um tema muito amplo. Sabe? Então aqui a gente tem dois jogos futuristas completamente diferentes, que o Debaixo do Oceano e o Mojibá são completamente diferentes. Sabe? Pra mim o que não pode faltar num jogo assim é a especulação, você tem que afundar na especulação, sabe? Você não pode ter medo de criar. Se fosse só o nosso mundo transportado alguns anos pra frente com alguns carros voadores, isso não mudou nada, sabe? Então o que não pode faltar pra mim no jogo futurista, eu acho, é a inovação. É a criação de coisas novas e, sabe, que acho que se encaixa numa construção de mundo boa. É você imaginar como as coisas, o que mudou exatamente, o que aquela mudança acarretou na sociedade, entende? Então acho que isso é o principal, que não pode faltar no sistema nem no cenário futurista. E a questão do sistema, do casamento com o sistema? Eu acho que isso... Eu não vou falar do sistema em si, vou falar do livro do jogo, que a gente tá falando de RPG. Okay. Eu acho que tem que deixar isso muito claro e tratar a mudança com naturalidade, pra mim. Então, se eu tô descrevendo lá Mojibá, eu vou descrever essas novas tecnologias de forma muito, não vou botar casual, mas de forma que se torne muito usual, sabe? É uma coisa do dia a dia de quem mora ali. Então, por exemplo, se eu falo que as próteses são muito mais comuns, eu vou botar essas próteses em personagens, na arte, literalmente, e vou botar essas próteses como algumas mecânicas próprias dela dentro do jogo. Então, acho que se você cria essas coisas novas, você tem que dar pra galera usar também. Sabe? Se você tá trazendo essas coisas novas aí, tecnologias novas, sabe? Acho que tecnologias é a palavra que engloba melhor. Você já... Sim. Sabe? Tecnologias novas, você tá trazendo isso, acho que você tem que dar pra criar aquilo no jogo, sabe? Você tem que criar jeitos de usar aquilo, como aquilo altera o funcionamento da sociedade, esse tipo de coisa. Então acho que no sistema seria isso, você tá criando coisas novas, então você dá as coisas novas pros personagens, sabe? Dá essa opção pra eles. Acho que é o principal pra mim. Uma curiosidade agora, é curiosidade pessoal, viu, Conte? Como é que é a base do sistema do Mojibá RPG? Cara, então, eu sou muito fã de D6. Isso pra mim é uma Win, assim. Gosto muito do Fate. Carinho dos D6 do Thiago Rosa. Então eu pego não reinventa a roda nem nada, tá, gente? Você tem que tirar mais do que a dificuldade. Claro que aí eu faço umas brincadeirinhas minhas ali, sabe? Dou umas
enfia umas coisas mais narrativas no meio da mecânica, mas a mecânica não é nada muito complexo não, 2d6 tem que tirar mais, e algumas coisas te ajudam nisso, sabe? E aí se você usar o poder dos orixás, você tem uma pequena chance de você pegar uma energia negativa pra você, e essa energia negativa vai somando no seu personagem, um negócio tipo trauma, então 2d6 com uns toques mais únicos, pra não ficar muito planos, então é assim. Tem que ter um tempero, né, cara? Tem que ter. Aquela Muito... frase, né? Tem que ter um tempero, senão não sai de casa pra isso, pô. Então, outra coisa que eu boto no Mojubá também, casando com isso, é que uma das opções de personalização que todo personagem tem são gambiarras, que são criações tecnológicas, seja a luva magnética ou alguma lança que você pegou da sua família, esse tipo de coisa. São gambiarras que elas são meio... Algumas são meio ancestrais, outras são meio tecnológicas, mas então a gambiarra te dá bonificação em pontos de U pra ela, etc. Então isso é uma coisa que eu tento trazer futurismo, então tem que ter itens também pra galera usar, sabe? E Conte, eu não sei se chegaste a assistir o Giro da Semana RPG do domingo passado, eu joguei uma praga em ti, viu? Só que é uma praga boa. A praga é que eu quero que faça tanto sucesso no Mojubá RPG que você seja desafiado a preparar uma versão em inglês dele, para ter que levar essas expressões tão nossas, por exemplo, bugiganga, ou outras expressões. Gambiarra. Gambiarra. Apesar que já tem, né? O termo é jury rig lá fora, até tem, mas não, eu acho que é melhor a gente levar como gambiarra mesmo. E eles que se You must do a gambiarra to succeed. Nossa, isso vai ser engraçado, horrores, eles falando. Vai ser show de bola. Então, Conte, eu deixo aqui essa praga boa para que você seja desafiado a preparar uma versão em inglês, mantendo essas expressões bem nossas. Vai ter sim. Tem que arrumar um tradutor sinistro, né? Mas vai ter. Pois é. Aí eu vou te perguntar, Conte, que expressões você gostaria de manter original pra galera de fora consumir? Ah, cara, todas que eu criei. Porque eu não tenho. Não que eu criei, mas tipo, Ipá, por exemplo. Eu vou manter Ipá, Ori, que Ori não é em português, né? É Urubá, então acho legal manter Ori também. Ginga eu acho que dá pra, não sei, swing, não sei. Às vezes não fica tão legal. Mas. Sabe, eu acho que principalmente acho que Pai e Ori e Gun também, né? Que Gun é uma palavra criada, mas não é criada porque vem de Gun, etc. Mas tipo assim, eu acho que essas Ginga dá pra dar uma brincada, mas essas eu gostaria que se mantivessem. Boa. Crias também dá pra dar uma brincada em inglês, mas eu não sei muito bem como é que colocaria, etc. Mas acho que essas assim ia ficar legal. Show de bola. Obrigado, Conte. Lucas, sua vez, vou deixar o Alessandro por último, já que ele teme de falar muito, mas então vou deixar o Lucas na. Porra, nem fala. Vai lá, Mal. Não, pega aí. Eu falo menos do que o Alessandro, é isso que eu entendi. As pessoas falaram isso, né? Disseram isso. Não vou nem falar nada. Então, eu vou deixar um pouquinho de lado a parte do sistema, porque, desculpa, eu não sou um mestre, eu não sou um cara focado em sistema. O sistema, na verdade, é o que eu mais deixo de lado no RPG. Eu geralmente, quando eu estou narrando até com muita gente, eu coloco um co-mestre, porque o co-mestre ele vai ficar ligado no sistema para mim, e eu vou ficar ligado no cenário e na repercussão. E tanto, por que eu gosto muito de sistemas narrativistas? Porque o sistema narrativista, ele deixa o próprio sistema em si de lado. Você tem sessões que você nem rola o dado de jeito nenhum, e você só fica na narrativa. Você fica realmente no elemento da história. Então, isso eu gosto muito. Muitas vezes, quando vai levando para o termo gamista, ou para o outro termo em si, o tático, e eu começo a murchar. Eu começo a chegar vai para a parte da história, vamos sair disso aqui, vamos. Então eu tento deixar isso meio de lado. Então, nessa mesma resposta, eu vou deixar ela de lado também. Mas algo que eu também concordo com o Conte é da inovação e os desafios. Porque
todo momento, você, quando pensa que você está na paz e na calmaria, algo acontece. Sim. Entendeu? Algo chega de, poxa, ó, a água está acabando aqui e precisamos correr até uma próxima tribo que de repente tem água. Sim, estou usando Mad Max aqui. Ou então, agora precisamos de mais terra para podermos conseguir poder mover as máquinas. Sim, eu estou usando o Alteruge, entendeu? Precisamos de mais pornografia para poder estimular a mente das pessoas. Estou usando Shimoneta. É um anime que eu estou assistindo junto com a Liga, que ele, no caso, é um anime meio que futurista, digamos assim, porque a pornografia, os termos ofensivos, eles foram proibidos, e as pessoas, elas não podem nem fazer gestos ou falar palavras. Ela não pode falar, por exemplo, pênis. Ela tem que falar pepino. Entendeu? Você levando isso com modo de RPG, eu achei espetacular. É uma coisa que realmente eu concordo com o que as pessoas falam. Eu levo para RPG, tudo. Literalmente tudo. Tu tá sabendo que o John Wick lançou, o John Wick, criador do Sétimo Mar, ele lançou um RPGzinho chamado Sexy Punk. Tá sabendo disso, né? Eu sei. Ah, então, isso nem é um pouco pra frente, né? Você tá vendo certo, onde a palavra inicial envolve energia, mas tudo bem esse detalhe. Isso não vê o cara. Tem um RPG que eu queria muito vários motivos, que se chama Líbido. Líbido? Líbido. É um RPG espanhol, ao qual você, como jogador, você interpreta um prostituto ou uma prostituta. Uhum. E é envolvido totalmente na parte de sentimentalismo. Ele não pega a parte tão corporal assim. Ele não é que nem a corporeira do Fatal. Desculpem falar aqui o nome do RPG. Ai, meu Deus, vai estragar a live do Hagabá com essa palavra, cretino. Mas não. O que acontece? No Líbido, você tá tentando viver a vida, entendeu? E não enlouquecer com isso, entendeu? Então, todas as dificuldades que uma prostituta, um cafetão, ele passa, ele tem que viver, ele tem que passar, ele tem que suportar isso. Estou fugindo do tema? Não estou fugindo do tema. Porque há justamente filmes que eles têm isso. Entendeu? Eles têm esse elemento que é energia, sexual, do sentimento. Você tem que poder trazer isso constantemente. Eu vi esses dias a série Sem Saída, que era um belo do elemento de sonhos, ao qual ela um vício, ela sem memória, e aí foi um spoiler, ela foi descobrindo que ela estava dentro de um sonho. E dentro desse sonho, ela estava pegando, ela não conseguia, como posso falar? Ela se conecta com outras pessoas, não é? Isso, mas ela estava perdendo ela estava perdendo a essência. Não é um filme, é uma série. É baseado no filme. Eu sei é baseado no filme. E aí, o que acontece? Ela perde o elemento que ela tem predominante, que é o quê? Ela tocar o piano. E uma outra amiga dela perde a canção. E isso vai para crianças. E tudo abaixo do local tem uma máquina que ela vai sugando isso e vai colocando para outras pessoas. Agora imagina isso para um RPG. Quando o Alessandro falou de um jogo, que ele falou assim, eu esqueci o jogo, eu logo na mesma hora eu pensei no Devil. O Véu. Eclipse Phase, eu lembrei agora. Eclipse Phase também é outro bom jogo. Mas se a gente for pegar um jogo, que ele é um jogo do passado, mas colocar o elemento futurista nacional, que nós temos muito bons jogos nacionais, anos 20. Anos 20 é um mundo utópico e distópico. É um mundo que todo mundo pensa que está na utopia, todo mundo pensa que conseguiu a paz e tudo é mascarado. E aí as pessoas começam a descobrir essa máscara que está tendo. Entendeu? Então, nisso, você tem que começar a solucionar e aí você tem aquela seguinte dualidade, aquela seguinte especulação. Você conta para os outros ou você mantém esse mundo?
entendeu? Tem filmes assim, tem seriados assim, tem livros assim também. Cara, isso não é novo. Né? Isso é um dos vários trupes da ficção científica. Under the Dome, cara. Under the Dome é aquela Under coisa. the Dome, sim, Você quer sair da cúpula? Você sabe como tá o mundo lá fora? Uhum. Será que o mundo lá fora não tá pior ainda? Eu assisti também um filme da Amazon que no filme a mina ela tá dentro de um bunker com outro cara. Eu só esqueci o nome do filme, desculpa. The Rain, a chuva. Não. Não é isso não? Que a chuva fica zoada? A mina tá num bunker. Ela foi salva pelo cara lá, com um gordão, e um outro cara lá que ajudou ele a construir. Aí o que acontece? Ele falou que caiu algo que contaminou o ambiente, o ar, e ela não era para sair. Ela, na metade pro final do filme, ela saiu. E quando ela foi sair, realmente, ela tava oxigênio, tava normal, só que tava tendo uma invasão alienígena. Uhum, tá. E aí chegou, e era uma invasão alienígena bem Cthulhu. As criaturas eram bem estilos de Cthulhu. E aí chegou onde você para pra pensar, pô, será que era melhor eu estar lá no bunker com o cara lá que tava querendo me estuprar? Ou será que era melhor eu estar aqui fora, realmente, com os aliens tentando me devorar? Lembra bastante a ideia do The Mother, que é um filme que tem na Netflix. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, assista, que é muito bom. Que mostra exatamente a vida de uma criança sendo cuidada por uma AI. E aí, durante toda a história, você fica se perguntando o que acontece depois, né? Por que é tão boazinha e tudo mais? E aí, aos poucos, você descobre como é que tá rolando, o que é o por trás dos bastidores do bunker em si, né? Você vê que envolve várias questões de experimentos, mas não vou dar spoiler, obviamente, eu sugiro fortemente vocês assistirem, mas é uma ficção que tem esse negócio, né? Que é o que acontece se a máquina dominar o mundo, você é apenas um desses experimentos dela, né? Isso o tanto de spoiler que a gente deu aqui desse episódio. Tatuado mais um, né? As pessoas que odeiam spoiler, elas devem estar criticando. Eu particularmente não gosto de levar spoiler, não. Mas, assim, certos filmes a gente pode até comentar, porque são filmes já conhecidos. A vida é um spoiler. A vida é um spoiler. Você pega um livro, você lê o livro, ele te dá um spoiler da vida em si. Uhum. Então, principalmente pessoas que elas vão lá e falam da Marvel. Cara, se você ler os quadrinhos, vai ser um spoiler constante. Se você é um otaku, que nem eu, é um spoiler constante. E agora, voltando para o cerne da pergunta em si, eu peço que sempre quando tenha um jogo futurista, ele tenha esses elementos. E que o sistema case bem com isso. Porque tem muitas vezes alguns jogos futuristas, você pode citar o Shadowrun, eu não curto o Shadowrun, o sistema. Eu acho que o sistema dele é falho, entendeu? A história é ótima, só que o sistema é falho. Você muito bem dá para pegar o Shadowrun e tem que Shadowrun Anarchy, né? Que é a versão mais light, com outros tipos de regras, mais narrativistas, para você poder não ficar enfrentando o que seria, o pessoal chama de sistema pesado, né? O number crunching, né? Que querendo ou não, apesar do Shadowrun ele ser um jogo relativamente não tendo níveis, ele não é exatamente simulacionista, mas ele tem regras que tem que ser levadas em conta, porque isso aí é uma regra que tem desde a década de 90, 80, quando ele foi criado, né, da primeira edição, e os anos se passaram, foi melhorando, a gente não fala da terceira edição. É que nem a quarta edição do D&D. Exato. A gente não fala, porque Shadowrun 3 foi um desastre, né, e todo mundo que é fã de Shadowrun sabe, infelizmente, que é um desastre com D maiúsculo, né, e a quarta edição e a quinta edição vieram para consertar o desastre da terceira, né. Agora saiu a sexta, né, e é sempre tentando evoluir. Cara, é assim, pra mim, um jogo que tem que ter futurismo tem que ter três coisas, na minha opinião. Primeiro, fazer sentido, né? Você tem um cenário que tem um puta conceito e você fala assim, pô, esse sentido pra mim não me atrai, entendeu? Tem que ser uma proposta interessante que faça sentido, porque, assim, como é que funciona um jogo futurista, na minha opinião? Ele tem que ter uma verossimilhança, tem que ter uma coisa que você reconheça nele. Não adianta você fazer, eu vou extrapolar a coisa no sétimo EDA da quinta dimensão, feita por 700
divindades e tudo mais, todas elas são conectadas, e quando o cara chegou, colocou o universo numa ponta de uma moeda. Cara, se você não tem um tipo de referência para uma pessoa poder gostar desse cenário, ela vai achar maneiro por causa da extrapolação. Mas o jogar, ela precisa de uma referência, né? Tanto é que você, mesmo pegando os sistemas mais avançados, cenários mais avançados, tipo Starfighter, você tem verossimilhança, cara. Você tem uma raça que você olha, ele é humanoide. Star Trek é cheio disso, tá? Star Wars, no entanto, porque ele segue uma outra vertente, mas é similar, porque a questão é dos humanos estarem presentes. Você não vê nenhum seriado 100% alienígena, entendeu? Porque as pessoas precisam ter algum tipo de conexão no negócio. Você precisa ter conexão, entendeu? Você não adianta, você não vai querer se transpor para lá. Existem alguns assim de destaque, por exemplo, 3 muito abaixo, por exemplo, uma animação recente. É uma ótima animação, apesar que todos os protagonistas são alienígenas, mas é uma animação que tem um porquê existir, tem um começo, meio e fim, e você está conectado e você sente aquela verossimilhança com as situações. Você vê um governo militarista, você vê as pessoas tentando resolver problemas, os segredos que existem, o passado de um herói, que era herói de guerra, mas ele tem um porquê, tá ali, tem todo um problema misturado, e o Lucas caiu, né? Fazer o quê? E é isso, cara. Eu já vejo a necessidade de você ter algum tipo de conexão. Você tem que fazer o cara chegar, sentar no jogo, você falar, poxa, isso é uma coisa que pode acontecer, ou é uma parada que não aconteceria, porém, esses elementos me fazem querer acreditar. É chamado de suspensão de crença, tá? Toda ficção científica tem que existir uma suspensão de crença, principalmente as menos hard science, né? As menos focadas em ciência real, tá? Por exemplo, se você for ver a questão da ficção científica em futuros desafiadores, você tem várias vertentes. Uma delas é a hard science, que é o quê? Você trabalha com a ciência real e imediata, naves espaciais se movem de acordo com a ciência que a gente sabe que existe, que funciona, a física, por exemplo, a Expanse é feita assim, é hard science. Você não tem tantas coisas, não é uma viagem de salto interestelar, você não tem clones, você não tem, quer dizer, na teoria, você não tem inteligência artificial extremamente avançadas, então são coisas que são próximas de uma realidade de uma pessoa. Então isso é o hard science, porque ele está lidando com a ciência real, né? E você tem as ciências de extrapolação, que é o steampunk, no caso muito à base do oceano, no qual você trabalha com tecnologia de vapor vulcânico, né? Que faz com que tudo funcione, né? E tudo após um grande cataclismo onde todos os supervulcões do mundo inteiro entraram em erupção e forçaram a humanidade a viver debaixo d'água. Então, quer dizer, eu misturo no jogo vários elementos, inclusive fatos históricos que me posicionam no tempo e no espaço, que as pessoas quando lerem vão dizer assim, poxa, isso aconteceu de verdade. Eu listo todos os cataclismos e conecto eles. Isso é um jeito de fazer ficção científica. Você pegar o cenário real, a história real, e extrapolar ela, né, que nem o Hagabashi falou. Por exemplo, no caso de uma extrapolação transhumana, o Interface Zero é feito disso, cara. Pra você ter ideia, o Interface Zero ele extrapola um futuro de, sei lá, daqui a 50, 60, 70 anos, vamos dizer assim, onde você tem o Brasil sendo governado por um governo neopentecostal. E eles trabalham como sendo os maiores produtores de réplicas humanas, ou seja, de replicantes. Coisa que eles próprios abominam, mas eles trabalham para vender para fora. Entendeu? Então, quer dizer, isso é um tipo de visão que é baseado nas histórias de hoje. Nós hoje vivemos um momento político que está migrando para uma coisa, talvez sim, talvez não, né? Para um golpe militar, para uma possibilidade da frente de direita assumir completamente o lado religioso da coisa. Ou mais tarde você vai... Então, os caras pegaram todas as informações de uns anos para cá e falaram, eu acho que isso funciona dessa forma, extrapolaram. Disseram que num dado momento no futuro as coisas funcionariam dessa forma. Então é isso que eu acho legal no sistema de jogo. Sim, a gente tem que ter um sistema que funcione e ele esteja conectado com a proposta que o jogo oferece. Não adianta você fazer eu quero jogar D&D futurista, mas você não mexe no sistema para ele poder ficar isso. Carbon 2185 ele é feito para você jogar Cyberpunk usando D&D. Entendeu? Mas isso foi feito por quê? Porque os caras pegaram, testaram, mexeram, alteraram o sistema dentro das capacidades da licença e jogaram pro mercado e deu certo. Entendeu?
Não é simplesmente você chegar de um cara que acabou de entrar no hobby e falar, cara, não tem nenhuma coisa que eu acho maneiro, eu vou criar meu próprio sistema. E de repente o cara faz um sistema que não é equilibrado, não é mecanicamente funcional, tem que quebrar muitas coisas e acaba até gerando uma outra maneira de jogar um sistema que já é considerado um jogo já muito popular, né? Então isso é muito conhecido também. E, cara, é aquele negócio, querendo ou não, o jogo você tem que equilibrar as duas coisas, narrativismo e simulacionismo. Se você equilibrar os dois, você tem um grande jogo pela frente, que afinal de contas, cara, a palavra jogo tá aí. É a questão que a gente usa o nosso tempo para se divertir. E jogos existem com a humanidade desde que o humano nasceu e apareceu pela primeira vez na Terra, ou que os alienígenas nos trouxeram aqui, tanto faz. Entendeu? Não importa. A ideia do cerne da coisa é que nós temos que ter, de alguma forma, maneiras de entreter as pessoas. Então, se você tem um sistema de jogo que traz essa proposta, tipo Mutante Ano Zero, que tem o Year Zero, que é o que eu uso no Muito Abaixo do Oceano, ele casa muito bem com a proposta de pós-apocalipse, porque ele foi criado para isso. Entendeu? Então, se você tem esse negócio criado para coisa, use, que vai dar certo. Não adianta chegar e criar e refazer a roda, que nem o pessoal aqui falou. Vamos reescrever a roda? Porra, como te falou, cara, não precisa reescrever a roda. Se uma coisa funciona, usa ela. Por isso que eu falo que ficção científica, futuros desafiadores, tem que ter elementos que você olha na parada e fala, caramba, eu queria estar lá, porque isso faz ou parte da minha vida, ou eu anseio fazer parte disso, ou eu desejo muito que isso aconteça de verdade. Cara, essa é a ideia. Se você tem os dois lados, o narrativismo, o conceito, junto com o lado com o sistema, você tem um jogo que mais vai te divertir na face da Terra. Show de bola. Bom, vamos chegando agora à nossa última parte do debate, que são as considerações finais, em que os convidados... É agora que a gente pega as armas para dar porrada um no outro, é isso? Na arena, é isso mesmo? Diferente do que o Alessandro disse, os convidados têm a oportunidade de trazer algum comentário, alguma fala que pensa, poderia ter dito. Esse é o momento de botar algumas coisas a mais que você queira colocar sobre o tema, falar um pouco dos seus trabalhos e dizer até logo para a galera. E para começar, convido o Conte. Então, acho que falar alguma coisa que eu deixei de falar, acho que não teve nada não, acho que foi bem contundente no que eu tava querendo trazer. Então, acho que não deixei passar nada. Olha assim. Mas, então, se quiserem ver o Mojubá aí, que tá estourado, né? Tá do povo agora. Vamos no Catarse, que tá um projeto que amamos, Mojubá RPG. Página no Facebook, curte a gente lá também. E, bom, dá uma chance pro jogo, né? Se vocês gostaram, vamos lá, deixa aquele apoio que a galera fortaleceu muito. Quase batendo 6 mil, né, na primeira semana. Na primeira semana bateu 5 mil. E agora tá quase batendo 6, né? Como um jogo pra um cara que eu não conhecia, mas não tinha editora, sabe? Então, não tenho editora, mas foi uma parada assim que deixou muita gente surpresa, inclusive, sabe? Eu sabia que ia dar certo, mas não ia dar certo tão rápido assim. Então, se quiser fazer parte aí dessa onda que a gente tá criando, vai lá no Catarse e lá no Mojubá RPG pra dar uma moral pra gente. Obrigado por ter me recebido aqui, rapaziada, na live de hoje. Se você tem live também que me chamar, eu vou em todo lugar. Não que tudo é demais. Mas assim, sou minimamente decente, respeito os direitos humanos aí. E tem uma live que quer me chamar pra ela, eu vou, sem problema nenhum, a gente marca direitinho, podcast, almoço de família, qualquer coisa, quiser mostrar Mojubá pra sua avó, eu vou estar lá falando pra ela. Então, muito bom. Obrigado aí por ter me dado esse espaço, galera. É só chamar. Show. Antes de eu passar pro Malk, eu vou fazer aqui um exercício de futurismo. Eu prevejo essa campanha do Mojubá RPG batendo 50 mil. Justo. Eu prevejo. Até dezembro. Faltam quantos dias pra terminar a campanha? Ele botou pra 19 de dezembro. Dá tempo pra caramba de bater 50 mil. Pô, tem chão pra isso. Vai bater 60 mil, 62 no máximo. Fica aqui. Mas se depende for o que mais coisas se oferecer, vai bater mais, tá? Eu posso colocar o modo mal? Com certeza, porque assim, o Lucas já percebeu que quando eu coloco o modo mal é porque ele tá. Então eu prevejo uns 100 mil. Por que eu prevejo uns 100 mil? Por que eu prevejo uns 100 mil? Porque eu tô vendo até mais ou menos para dezembro aparecer a opção por demanda, que o Lucas falou isso em um grupo. E eu sempre não estava sabendo dessa informação.
Como eu falei, o Malk é considerado o atu do RPG, o cara que tudo sabe, tudo vê. Então, acho que a bola já era minha, não sei se a bola já era minha ou não. Não deixa o Conte em situação delicada. Conte, tu quer falar alguma coisa pra apaziguar ou deixa continuar? Não, vou falar. Ih, largou. Ih, largou o microfone. Não. Ó, assim, é uma especulação, ainda não é algo certeiro. Ele tá praticando futurismo aí. Entendeu? O Lucas, ele vai pegar o meu querido Xará, ele tá vendo a opção por demanda, né, Lucas? Você pode confirmar isso aqui do meu lado. Lucas, deixa o cara em paz, Lucas, não põe ele em situação difícil. Eu não confirmo, nem nego perante a situação. Então, essa opção é uma coisa que muita gente está querendo ver se tornar real. Eu mesmo sou que eu prefiro 1000 vezes o livro físico do que o PDF. Justo. Entendeu? Até mesmo para modos de leitura, até mesmo para modos de... Eu muitas vezes eu faço leitura dinâmica. Em computador é horrível fazer leitura dinâmica. Você contar que muitas pessoas também que não têm acesso ao computador. Isso é complicado. Exatamente. Também. E uma coisa que eu vejo muito boa no Monjo Bar, tanto no Monjo Bar, tanto no Muito Abaixo do Oceano, são 2 ótimos jogos que dá para se levar em escola. São 2 ótimos jogos que dá para se levar em qualquer local e mostrar isso para o pessoal. Então a pessoa vai perguntar assim, aonde que eu posso adquirir esse jogo? Aí você chega para a pessoa e você fala assim, não, você precisa ter um computador, você precisa ter um Kindle, você precisa ter um celular. Isso já restringe uma parte de público. Então, querendo ou não, muitas vezes o físico ele é importante. Não estou falando pela situação que a gente está tendo hoje em dia, até a gente falou isso no Giro da Semana, está sendo cada vez mais difícil você ver algo se tornar físico. Só que, ao mesmo tempo, está tendo uma boa opção em gráficas, está tendo uma boa opção pelo demanda, o demanda está aparecendo muito frequente, e tem, por exemplo, o próprio Dungeon List, ele está trazendo isso para algumas pessoas. Tem alguns livros que, infelizmente, eles não tem como fazer porque às vezes ele coloca de um modo. Tem um livro que colocaram como A7. Cara, fala A7, sério! Entendeu? Como que você vai fazer o teu jogo se tornar físico? É uma coisa que Só para aproveitar o gancho do Malk, só para explicar para o pessoal que está vendo, o que é o A7, A5, A4 e os mais. Lembra o seguinte, existe uma coisa na área de produção gráfica chamada A0. O A0 é um troço gigantesco, uma folha enorme de grande, tá? Mais de 2 metros de comprimento, tá? Isso é o A0. E cada um dos As alguma coisa é uma quantidade de divisões, é sempre pela metade, entendeu? Então é dobraduras, exatamente o que o Gabagast está falando, exatamente. Só que o pessoal corta e coisa tal. O A4, que é um padrão nosso, brasileiro, entre o dia a dia, porque é o seguinte, você tem que lembrar que cada país do mundo possui um padrão para o seu dia a dia. O nosso é A4, nos Estados Unidos é o tamanho carta americano, tá? E é bem diferente. O que acontece? Quando você faz um trabalho, que você trabalha com isso aí, o papel, certo? Menor é o custo. Porém, certos tipos de faca se tornam quase impossível você trabalhar, tá? E o custo para fazer uma faca específica para isso também é caro. Então, só lembrando que ele está falando, o A7 é menor que o A5. Se você tiver acesso ao Savage World é o formato A5, tá? Então, o A7 é 2 vezes menor do que o Savage World. E isso do A7, rapidinho, isso do A7 é muitas vezes o A6, se eu não me engano, o Alessandro pode me corrigir, são os livros-jogos. O A7 ele é menor ainda. Na verdade, o A5 é mais usado para livros-jogos e para pocket. Eles são formatos de transporte pessoal. Sim, mas tem o menorzinho, que é o A6. Tem. Que é os antigos livros-jogos, eles eram A6. Tem que confirmar, porque o padrão americano é um pouco diferente. Os livros-jogos que traziam, por exemplo, Aventuras Fantásticas, eles usaram, acho que é um meio carta. Né? Aqui, a Lenice me fez observação. Isso aqui, pra você ver, é o tamanho de um A7. Entendeu? É muito pequeno.
eu tenho um livro de versos desse tamanho, que é um A7. Um livro. O custo de uma faca dessa, porque é o seguinte, deixa eu só também aproveitar e dar uma explicação desse negócio. É a parte chata da produção gráfica que eu faço parte de design, essas coisas, então a gente tem que de vez em quando falar um pouquinho pro público. Gente, olha só, o A5 é prático? Mas ele é usado com frequência porque o pessoal tem faca para isso. O faca, o que eu falo? É uma lâmina especial que corta o papel num formato de acordo, ou você pode fazer uma faca desenhada para fazer seus famosos convitinhos de formato de coelho, essas coisas. Só que acontece, quando você trabalha com uma faca menor ainda, você começa a cortar ela, a dificuldade para você juntar as partes, colocar cola, fazer as costuras se torna quase impossível de fazer sem um custo absurdamente alto, e a chance do troço, quando você abrir e fazer assim, ó, puff, é muito grande. Entendeu? Então é assim, quando você faz um design, você tem que pensar em produção gráfica. Se você está trabalhando, eu quero economizar, faça A5. É o melhor caminho. É um tamanho comercialmente aceito, as pessoas não se incomodam em tê-lo em casa, certo? E também você não perde ele quando você espirrar e deixar cair no chão. E geralmente o que o público mais está gostando é o formato A5 do que o formato A4. Eu mesmo sou um que eu gosto mais do formato A5. Agora, voltando, só para poder fazer as considerações finais, que eu sem querer me embolei nisso, desculpa. Entendeu? Das considerações finais, eu estou praticamente quase todos os dias da semana no canal do Algum, participando lá das mesas. Se eu não estou participando das mesas, eu estou no chat. Né? Então, pessoal, visitem lá a Twitch da Algum. Algum momento eu espero, eu quero muito, eu torço muito que nós jogamos Mojubá lá, né? Porque tá para ser marcado o Mojubá. E também, novamente, eu vou fazer aqui, ao vivo. Alessandro, você falou que ia ter mais uma mesa para eu fazer a terceira deficiência. Sim, então, vou fazer Alessandro, na tua cara, eu tô falando, cadê a mesa? Calma, vai aparecer, calma. A gente ainda vai fazer os primeiros capitães também. Tem todo um processo. Vai acontecer, calma, vai acontecer. Não se preocupa, vai acontecer. Então, pessoal, para quem quer ver esse chato de galocha falador demais, eu vou estar fazendo sempre da Algum. Se eu não tiver da Algum, eu vou estar aqui com o Hagabashi, ou pelo Giro da Semana, ou pelo RPG em Debate, ou em algum podcast da vida que tem aí, volta e meia aparecendo. E quando eu voltar com isso daqui, aí eu volto nas publicações. Daqui isso que dá você ficar batendo na parede toda hora. Não, nós descobrimos hoje que foi bala de prata que atingiu ele. Pudera, então. Não, bala de alho. De alho. De alho. Pior ainda. A parede. Não, pior que eu tô. Putz, qual que é verdade? Eu tava fazendo a coisa. Não, bora cortar, a gente não termina esse debate. Vai. Tá bom. Alessandro, suas considerações finais. Então, gente, eu agradeço muito o Hagabashi por ter me convidado para cá. Foi um excelente papo, realmente ficou muito divertido. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre Muito Abaixo do Oceano, que é um cenário, como eu falei inicialmente, é um steampunk submarino, pós-apocalíptico no século XIX, vocês podem dar uma conferida no grupo de Facebook, né? Depois, se possível, depois colocar o link para lá, né? Tranquilo. Mas vocês procurando no Facebook, é Muito Abaixo do Oceano, mesmo tudo junto, tanto no Instagram quanto no grupo. E nosso objetivo é lançar o livro ano que vem. Né? Então o livro ele vai ser um livro de capa dura no processo, vai ser pela Caftan, né? A gente já tem muita coisa já avançada e estamos ainda dando uma ajeitada no jogo porque estamos numa fase de playtest, tá? Então toda vez que eu apareço num canal eu levo um playtest pra galera experimentar uma faceta nova do jogo e sempre a gente está trocando uma ideia pós o jogo, né, para ver o que o pessoal que jogou isso achou. E claro, eu também estou fazendo um playtest fora das telas, né? E provavelmente até o final de outubro eu vou desenvolver um projeto dentro do Muito Abaixo do Oceano chamado Primeiros Capitães. E esse projeto é para poder fazer playtest beta, novos mestres, sem ser eu, para poder chegar e usar o jogo e ver se encontra algum problema para reportar para a gente a pensar nas possibilidades de conserto também. E a ideia do jogo rápido, finalmente finalizado, depois de todo o processo dos Primeiros Capitães, a gente vai lançar provavelmente no final de dezembro. Né? E é isso. Eu espero que vocês apareçam por lá. Sim, senhor. Bom, galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Os meninos se comportaram,
Falaram dentro do prazo, gostei, estão de parabéns. Deram até um espaço pro coach falar. Eu fiquei com pena do coach, que muitas das vezes o coach ficava só olhando. Eu tive que afastar. Afastem, deixa o coach falar, gente. Como é que vai gostar mesmo? Tá, não sou de me alongar muito minhas falas, não. Então, sou assim mesmo, não tem problema não. Deixa chegar quando precisar, eu faço aquela fala. Show. Então, estamos chegando ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi Cenários Futuros Desafiadores, com a presença do Lucas Conte, Lucas Malk e Alessandro Franze. Muito obrigado quem participou no chat, mandando perguntas, fazendo comentários, que nos acompanharam até o fim. Sendo assim, peço para que todos, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais aí, gente. Falou, Valeu. pessoal.